Ok, vamos começar nossa aula então, né? Na aula passada deixei esse exercício aqui, né? Para determinar o fluxo, né? De campo elétrico sobre um cubo, tá? O campo elétrico é constante, é uniforme, tá? E acredito que a maioria conseguiu resolver, né? Então, isso é positivo. Mas eu quero ainda reforçar alguns pontos. Como que o fluxo dá zero, né? A gente descobriu que o campo, né, está atravessando algumas caras, né, do cubo. Porém, o resultado deu zero. Então, vamos lá. Então, eu já desenhei simplesmente aqui o perfil desse cubo. Imagina que eu estou nesse ponto aqui, né, ao longo do eixo X, e consigo olhar só dessa perspectiva, tá? Desse ponto, e o que vou conseguir enxergar seria simplesmente essa cara aqui, tá? A cara 4. Então, imagina que aqui estaria, perdão, né? Não seria a cara 4. A cara 4 é por baixo, então seria a cara 5, justamente isso, a cara 5 que eu conseguiria observar, tá? E tudo o resto estaria atrás dessa cara 5. Então imaginem que esse seria a cara 5, bem atrás estaria a cara 6, e aqui a gente estaria vendo, né, o perfil da cara 1, né, de cara 2, né, cara 4 e a cara 3, tá? Esse seria de cima, né, esse daqui, né, essa cara aqui. Ok. Então, vou desenhar agora a linha, né, o de campo, né, que estaria passando. Então, seria assim, né? Eu posso desenhar alguns. Então, essas linhas têm que estar espaciadas, mesma distância, né? Porque essa é uma característica de um campo uniforme. Ok? E por fora, também mesma coisa, né? Também está passando por fora, por aqui. Tá? É dizer, todo o espaço está ocupado pelo campo, tá? Está ocupado pelo campo, né? Então, essas linhas são bem horizontais, tá? Usando uma régua, né, daria para melhorar esse gráfico, ok? Mas acho que se entende. Ok. Então, nós calculamos, vamos a falar dos pontos mais importantes dessa resolução, tá? Vocês devem lembrar, o campo sobre a cara 1, né, justamente, perdão, o fluxo, né, sobre a cara 1, tá? Deu negativo, né? Você lembra, né? Deu menos E0, ou vai dar, né? Se você fazer, vai dar esse valor, que é negativo, tá certo? Então, vamos anotar isso aqui, né? O fluxo em 1 deu negativo, deu menos E0 L quadrado, negativo, menor que zero. O que isso significa, então? Como nós podemos interpretar isso? O que acontece, então, aqui nesse ponto? Vamos analisar, né? Aqui, o que está acontecendo aqui? Nesses pontos. O campo está atravessando, porém, ele está atravessando para dentro. Para dentro. E você lembra que a orientação da superfície aqui é sempre para cima, né? O N dessa cara seria para fora. Então, e o campo está para dentro, está entrando. Então, é o contrário, né? Por isso que dá o resultado negativo. Mas o que significa fisicamente? Significa que o campo está entrando na superfície. Tá certo? Então, aqui você interpreta, né? Fluxo negativo, o campo está entrando na superfície. Está entrando na superfície. Ok.
Então, toda vez que aparecer um fluxo negativo, você pode interpretar dessa forma. O campo deve estar entrando, deve estar indo para dentro da superfície, né? Porque nós falamos, quando uma superfície é fechada, como está acontecendo aqui, nós temos dentro, né, interior que está aqui, né? Nós temos o interior e nós temos um exterior, não? Quando uma superfície é fechada. Então, quando dá um fluxo negativo, significa que da parte exterior seria todo que está aqui, da parte exterior está entrando, né, a parte interior. Ok? Então, esse que está acontecendo quando o fluxo é negativo. Agora, vamos ao segundo caso, né? Esse é resultado importante, né? O segundo importante foi o fluxo em 2, né? Esse aqui também foi importante, né? Que deu diferente de 0, né? O fluxo em 2, deu exatamente esse valor, né? E como aqui é 0 positivo, L quadrado também positivo, então tudo esse produto, essa operação dá positivo. E o que significa isso, novamente? Agora, é o contrário. O campo, nesse caso, deve estar saindo da superfície. O campo está saindo da superfície. Então, nós interpretamos dessa forma, tá? O campo está indo da parte interior para a parte exterior, no caso que for positivo, tá? Então, o sinal do fluxo é importante também, nos dá informações sobre o fluxo, né, do campo, tá? Em como está atravessando a superfície, ok? E no resto dos casos, como vocês comprovaram, né? No resto, o fluxo foi zero. Aqui foi zero, zero aqui, zero aqui e zero aqui. E vocês podem perguntar-se por que deu zero? Se o campo existe, por exemplo, nessa superfície, nessa cara 3, o campo existe, né? O campo vale mesmo porque o campo uniforme, vale esse valor aqui, também aqui nesse ponto, tá? Então, está passando uma linha. Aqui não consegui desenhar, mas está passando uma linha aí, tá? Aqui embaixo, mesma coisa, está passando uma linha. Porém, essa linha está atravessando rasante, é dizer que se ela está por cima, um pouquinho para cima, vamos dizer assim, ela simplesmente vai acompanhar a superfície. Não vai poder atravessar essa superfície, essa cara. Então, se ela não atravessa, não existe fluxo. Tá? Então, por isso, né? Tanto por aqui, né? Na cara 3, tanto na cara 4, acontece a mesma coisa. O fluxo é zero, porque o campo rasante. E na cara 5 também, mesma coisa, né? Vai passar rasante, tá? E na cara 6 também. Então, por causa disso, o fluxo nesses casos se anula, ok? Então, quando você vai somar aqui, né, já tudo, os cálculos que você fez para cada cara, então você descobre, né, que vai somar e vai dar resultado zero, né? Porque esses 4 são zero e esses 2 têm sinais opostos e acabam se anulando, tá? Então, o que significa então que o fluxo sobre o cubo seja zero, né? Sobre o cubo seja zero. O que significa isso? Significa o seguinte: significa que o mesmo número de linhas de campo estão entrando e o mesmo número estão saindo. Ou seja, toda linha que entra sobre esse cubo também sai, tá? Ninguém fica dentro, tá? Isso é um sinal de que o fluxo é nulo. Tá certo? Se alguma dessas linhas pudesse ter ficado aqui dentro, é dizer,
tivesse morrido aqui dentro, imagina uma linha assim, né? E aí ficou. Nesse caso, o fluxo já seria diferente de zero. Por quê? Porque ela entrou, mas ela não saiu. Diz, não vai ter outro para anular esse fluxo que está aqui, tá? Então, mesma coisa, né? Imagina que em algum ponto, né? Nós tiramos isso daqui, que não é nosso caso, não acontece isso aqui, né? Imagina que seria que a partir de aqui nasce, né? Nasce uma linha de campo, então, novamente, o fluxo já não seria zero, né? Por quê? Porque aqui haveria, né, um fluxo adicional devido a essa linha nova, tá? E não teria no outro lado para poder cancelar, tá certo? Não haveria o negativo, né? Aqui estaria simplesmente saindo, ok? Então, isso é importante, tá? Justamente a base, o que a gente está aprendendo aqui vai ser a base, hein, para poder enunciar uma das leis mais importantes de eletrostática, né? Que seria a lei de Gauss, que vai ser o próximo assunto que vamos tratar aqui, tá? Então, o que significa? Se aqui, né, por exemplo, se a gente está, já vamos adiantando um pouquinho já da lei de Gauss. Imagina, né, não está, as linhas de campo aqui estão simplesmente atravessando, né? Elas não morrem, elas nem nascem nem em algum ponto, tá certo? Isso significa simplesmente que aqui dentro desse cubo não existe nenhuma carga, não existe carga. Porque se existisse carga, imagina uma carga positiva, o que aconteceria? Ele vai produzir linhas de campo, então vai aparecer linhas saintes. Então, se são linhas saintes, significa que está nascendo, né, linhas de campo, tá certo? Significa então o fluxo vai ser já diferente de zero, já não vai ser zero, né, porque já vão estar saindo, né? Então, vai aparecer um fluxo positivo nesse caso. E se for uma carga negativa, então aqui estaria morrendo linhas de campo e significa que também o fluxo será negativo, tá certo? Então já a gente já vai aproveitando essa oportunidade, né? Para dizer que aqui dentro, pelo visto, pelo menos pelo comportamento dessas linhas de campo elétrico, a gente pode deduzir que aqui dentro do cubo não existe nenhuma carga. Não existe carga alguma aqui, tá certo? Então, continuando, vamos falar sobre a lei de Gauss. É uma lei muito importante, tá? E você vai ajudar vocês em muitos casos, tá? Gauss era um cientista, né? Um matemático, né? Um grande matemático e físico também, tá? Justamente ele propôs a seguinte lei, né? Em que consiste, né? Vamos a primeiro dar alguns casos particulares para que fique mais fácil, né, entender a lei de Gauss. Ok, então vamos supor o seguinte. Vamos supor que nós temos, né, uma carga positiva, tá certo? É uma carga positiva K maior que zero, né, positivo. Pequena nessa carga. Acho que nesse caso nem precisa ser pequena, tá? Esse seria também um ganho em relação à lei de Coulomb, né? Porque a lei de Coulomb era válido ou era válida somente para cargas pequenas. Para cargas grandes a gente já precisaria fazer a integração, que era um pouco difícil, né? Em algumas situações. Mas na lei de Gauss poderia ser uma carga um pouco maior, tá? Poderia ser maior. Então, imaginamos que tenha carga positiva, então a gente sabe que uma carga positiva produz linhas de campo, ou as linhas de campo nascem na carga positiva, então a gente poderia desenhar dessa forma. Algumas linhas poderiam ser essas, tá? Algumas linhas, não são todas, né? Porque na verdade tem infinitas linhas, né? Que estão saindo, né? Linhas invisíveis, né?
Ok, então seria assim, né? Mais ou menos as linhas que estariam saindo de uma carga positiva. E a gente pensa no seguinte, e se a gente querer calcular o fluxo sobre uma superfície fechada e que feche essa carga, tá certo? Que feche essa carga, tá? Isso aqui é uma superfície, não é simplesmente uma curva, tá, pessoal? Não é um anel, simplesmente. Podem imaginar como se fosse uma esfera, né? Quer dizer que uma superfície é um objeto tridimensional, tá ok? Aqui, claro, não estou conseguindo desenhar, né? Se eu conseguir desenhar, seria mais ou menos assim, vamos supor, né? Seria do lado de trás, ok? Então, seria mais ou menos assim, tá? É importante a gente ver dessa forma, é dizer, a lei de Gauss funciona somente no espaço tridimensional, não funciona simplesmente no plano. A gente já tem que pensar no espaço tridimensional, tá? Então, nós temos essa superfície, né? Superfície. Ok, então se a gente calcular o fluxo, né, sobre essa superfície, né, como já nós fizemos, o fluxo, né, vamos dizer, sobre a superfície S, tá? Então a essa superfície vamos chamar, né, vamos dar o nome de S. Então a gente pode deduzir a partir, né, da figura, por exemplo, só olhando, a gente vai vendo, olha, fluxo aqui está saindo, né? A linha de campo está saindo, então o fluxo deve ser positivo aqui. E se você acrescentar aqui, também está saindo positivo. Aqui também está saindo positivo, tá certo? Então, no final das contas, o fluxo sobre essa superfície deve ser, vamos dizer, um valor A, mas esse valor deve ser positivo. Ou a gente pode dizer melhor, φ zero, porque às vezes podemos usar para a área, né? Para não criar confusão. E então seria positivo. Ok? Por quê? Porque as linhas de campo estão saindo. Estão saindo, tá? É dizer que a linha de campo tem orientação paralela ou a favor da normal, tá certo? Poderia ser assim, nem sempre, poderia ser paralelo, poderia ser mais a favor, podemos dizer, né? A favor da orientação da superfície, né? Porque a orientação da superfície quem dá seria o n, né? O vetor normal. Esse aqui é normal, a superfície. Então está a favor. Tá? Não está 100% a favor, porque se for 100% a favor seria paralelas, mas está nesse sentido, né? As linhas de campo estão saindo, né? Estão indo de dentro para fora. Ok, então esse seria se fosse positivo. E se fosse negativa a carga? Então vamos fazer um desenho separado, né? Já em outro lugar. Imagina que essa carga negativa que vou desenhar aqui, tá? Seria menos que, né? Negativa. Está em outro lugar, tá? Está em outro espaço. Não tem nada a ver com isso, né? Para, né, facilitar as coisas. E vamos dizer que a linha nesse caso, né? Como é carga negativa, as linhas de campo estariam entrando, né? Seria assim, né? Também eu vou desenhar simplesmente 4, tá? Estariam entrando, né? Ok? Também posso mencionar o seguinte, que se essa magnitude das cargas são iguais, simplesmente muda no sinal, significa que aqui, se aqui desenho 4 linhas de campo, aqui também preciso desenhar 4 linhas de campo, tá, pessoal? Tá certo? Porque o número de cargas, a magnitude da carga é proporcional às linhas de campo, tá certo? É decir, se eu duplico as linhas de campo aqui, ou duplico a carga, também vai se duplicar as linhas de campo. Isso é importante, tá? Então, aqui, como tem a mesma magnitude a carga, imagina que seria 1 coulomb, e aqui seria menos 1 coulomb. Então, em magnitude são iguais,
portanto, vão produzir o mesmo número de linhas de campo, porém, a única coisa diferente, no caso negativo, seria que aqui, em vez de ser sainte, as linhas seriam entrantes. Agora, calculamos o fluxo novamente sobre uma superfície fechada. Sobre uma superfície fechada, tá? E a gente se pergunta, né? Qual seria o fluxo, então, sobre essa superfície fechada? Esse, né? Esse. Então, a gente diz, olha, aqui as linhas de campo estão entrando, estão indo da parte exterior para o interior, tá certo? Né? As linhas de campo estão contrárias à orientação da superfície, a SN, né? Contrárias. Então, nesse caso, o fluxo vai ser negativo, vai ser menos justamente esse valor. Né? Porque nós falamos que o número de linhas seria igual a esse caso. A única coisa diferente seria que em vez de estar saindo, como acontecia aqui, aqui está entrando. Então, em vez de ser esse valor, seria menos esse valor. Tá certo? Então, daria negativo, né? Ok. E a gente se pode perguntar o seguinte, e se a gente quer calcular, em ambos casos, tanto aqui e aqui, sobre outra superfície, vamos pegar outra superfície, vamos dizer laranja aqui. Laranja. Tá certo? Você lembra que essas linhas morrem só no infinito, tá? Nesse caso dessa carga isolada, tá? Morre no infinito. Então, sobre essa laranja, né, o campo produzido nessa superfície laranja, quanto será? Você se podia perguntar, né? Será que agora vai mudar? A resposta é não vai mudar porque você está conseguindo ver que aquele que entra na superfície azul também, sai aqui, né? Aquele que sai da superfície azul também sai da superfície laranja. Olha, para esse ponto corresponde um ponto aqui. Para esse aqui corresponde esse onde está saindo essa linha. Aqui e aqui. Tá certo? Então, não importa a forma dessa superfície, então, tá? Não importa dessa superfície, basta que seja fechada, o fluxo vai continuar sendo o mesmo. Tá certo? E continuará sendo positivo também. Ok, pessoal? Então, essa é uma observação importante, né? Tá? Introduzida por Gauss, né? Ok, no caso negativa, vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então, esse que está aqui, em geral, pode ser qualquer superfície, tá? Esse é qualquer superfície fechada, né? Superfície fechada. Basta que seja fechada, tá? Se está aberta, a superfície estiver aberta, já podem mudar as coisas, tá? Tudo que estou falando não vai funcionar 100%, ok? Ok, então vamos ao próximo, né, caso em que imagina que nós temos, já juntamos essas situações. Eu tenho uma carga positiva aqui nessa parte, Q, e tenho outra carga, vamos dizer, vou desenhar de outra cor, né? Uma carga negativa, tá certo? Estão já próximas, tá? Uma da outra. E a gente tenta calcular o fluxo não somente ao redor fechando, né? Perdão. A gente quer calcular o fluxo não somente sobre uma superfície que fecha uma das cargas. A gente quer calcular sobre uma superfície que fecha ambas cargas. Tá certo? Mais ou menos uma superfície assim. Vamos dizer que fecha ambas cargas. Tá? Poderia ser um pouco mais esférica, pode ser assim. Ok? Não tem problema. Ok? Então, esse aqui é uma superfície, tá? Eu vou desenhar isso ainda para dizer que ele, né, tem profundidade, né? Não é que está simplesmente no quadro, né? Aqui. Não é uma curva, porque muita gente poderia confundir. Esse aqui é uma superfície, tá? É como se fosse, né, a casca de um ovo, né?
tá certo? É uma superfície. Ok. Se a gente quer calcular o fluxo aqui, né? Como seria, né? Então, o fluxo sobre essa superfície, que também vamos chamar S, né? Esse aqui, esse. Então, a gente diz, né? Olha, o fluxo devido à carga vermelha, Q, maiúscula, com certeza vai dar isso. Vai dar isso. Né? Esse fluxo. Por quê? Porque as linhas de campo produzidas por ela vão estar saindo. Tá certo? Tá? Porém, o fluxo que produziria essa daqui seria negativa. Tá certo? Portanto, o fluxo sobre essa superfície se vai anular. Tá certo? Isso nos diz o seguinte, olha, significa que se a soma das cargas, imagina aqui, a carga total aqui dentro, quanto seria? Aqui dentro, né, a soma da carga total, vamos dizer, né, ou carga líquida. Seria, né, a Q positivo mais ou menos Q negativa, então vai dar zero, né? Então significa que se a carga líquida dentro de uma superfície, onde queremos calcular o fluxo, é zero, então o fluxo também vai ser zero. Tá certo, pessoal? Esse aqui é mais ou menos para poder explicar para que você entenda o que vem daqui a pouco, tá? Vou formular a lei de Gauss. Porém, se a carga for positiva, então o fluxo é positivo. E se a carga for negativa, né, a carga líquida dentro dela for negativa, então o fluxo é negativo também. E é proporcional, tá certo? Se duplico aqui, por exemplo, né, vamos supor no seguinte caso, né? Posso adicionar aqui mesmo eu posso adicionar mais outra carga aqui. Outra carga que justamente está aqui, tá? No lado dele, não precisa estar grudado, pode estar simplesmente a uma certa distância. Então já tenho uma carga líquida 2, né? 2K, tá? Ou 2Q, perdão, né? 2Q. Que significa que vai acontecer com o fluxo? Como esse campo também vai produzir suas linhas, perdão, essa carga vai produzir, né, outras linhas, né? Se esse produzia, né, 4, esse também vai produzir 4, então, mais ou menos assim. Então, o que vai acontecer? Vai duplicar o número de linhas que está saindo também sobre essa superfície, qualquer que seja a superfície, pode ser aqui de dentro ou de fora. Então, o que significa? Se dupliquei a carga, significa que também se vai duplicar o fluxo. Então, já vai ser isso. Ok? E ou se no lado exterior, na superfície exterior, mesma história. Ok, pessoal? Esse daqui é importante. E se a gente fizer a mesma coisa aqui, a gente colocar mais outra carga menos que aqui, então aqui também seria menos 2 vezes esse valor que está aqui. Tá certo? Então, existe, né, uma lei de proporcionalidade entre o fluxo e o número de cargas dentro dessa superfície. O fluxo, existe uma proporcionalidade entre o fluxo sobre uma superfície e a carga que se encontra dentro dessa superfície. Ok? Então, essa é a base ou a essência da lei de Gauss. Então, o que a lei de Gauss diz, né, para nós é o seguinte, tá? Imagina que vocês têm, né, um conjunto de cargas aqui, tá certo? Aqui Q1, né? Carga Q1, no seu sinal, tá? Agora, o Q2 também tá aqui. E o Q3, que poderia ter carga diferente que essas duas, ou poderia ser igual também, tá? Não precisa ser diferente, tá? Pode ser igual também. Mas, enfim, então nós construímos uma superfície imaginária, tá? S. E essa superfície imaginária, S, fecha uma carga líquida, né? Nesse caso, né? Carga líquida
Nesse caso, seria a soma dessas cargas. Seria Q1 mais Q2 mais Q3, tá? Podia ter mais, tá? Aqui eu desenhei simplesmente 3 cargas, mas podia ter mais cargas. Mas se tiver mais um, eu precisaria acrescentar aqui, mais Q4, né? Ok, então, existe uma carga líquida fechada por essa superfície, tá? E a tudo isso a gente pode chamar simplesmente de Q, tá certo? Então, nós observamos, olha, que essa superfície fecha uma carga líquida Q. Então, a lei de Gauss nos diz que o fluxo através de essa superfície, né, que está fechando essa carga líquida, tá certo? É dizer, o fluxo, né? O fluxo sobre a superfície S que fecha essa carga líquida, essas 3 cargas, vai ser igual, aqui diz, né? É dado simplesmente pelo valor da carga líquida dividido por essa constante nova que estou apresentando aqui. Essa constante nova se relaciona com a constante de Coulomb mediante essa fórmula que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Então, essa seria a lei de Gauss. Já quantifica o que a gente estava falando antes, né? Nós falamos, né, que no caso anterior, que o fluxo, né, sobre uma superfície que fecha alguma carga deve ser proporcional ao valor da carga. Tá certo? Se duplicamos a carga, o fluxo se deve duplicar. Se triplicamos, se deve triplicar. Nesse caso já está quantificado. É dizer que o fluxo sobre uma superfície que fecha uma carga já depende, seria igual já ao valor da carga dentro, tá certo? Dessa superfície é dividido, né, por essa constante. É dizer, nós temos, né, uma fórmula para estimar o fluxo, tá certo? Que estaria atravessando essa superfície. Simplesmente, né, bem simples, né? Soma as cargas que estão dentro e divide pelo y0. Tá certo? Parece uma fórmula, uma lei bastante simples. Mas ela, no fundo, é uma ferramenta muito poderosa para resolver problemas na determinação do campo elétrico, tá? A gente já vai vendo isso. Lembrando, né, um pouco, né, do que a gente já fez antes. Você lembra como se calcularia o fluxo, né? Qual seria a fórmula do fluxo quando a superfície é uma superfície curva, como nesse caso, né? Porque com certeza essa aqui tem que ser curva para se fechar, né? Então nós lembramos que a fórmula era o seguinte, era uma integral de superfície, né? Era isso, o campo sobre a superfície, né? Multiplicado, né, pela orientação da superfície e integrado sobre toda a superfície, seja diferencial de área ou diferencial de S, né? Ok? Então, essa integração tem que ser calculada sobre toda a superfície. Então, essa aí é o que deveria ser igual a carga líquida dividida por essa constante nova que estou apresentando para vocês, tá? Ok. Então, claro, aqui já ficou um pouco difícil, né? E essa integral já né, pode ser que assuste muita gente. Então, para que se usa a lei de Gauss? Por que é importante? Não é para calcular a carga, simplesmente. Porque calcular a carga líquida seria simplesmente somar o que está dentro, né? Tá certo? Geralmente não é usado para isso, né? Porque calcular, somar cargas é simples. Então, para que se usa a lei de Gauss? É para determinar o campo, tá certo? Então,
Lei de Gauss, geralmente, é usada para determinar E. Aí você diz, mas como que eu vou determinar E se E está dentro da integral? Né? Então, na verdade, essa lei aqui seria uma equação integral, porque, olha, você sabe o resultado da integral e você quer saber o que está dentro. Tá certo? É mais ou menos isso, tá? Uma equação integral, né? Parecido com a equação diferencial, né? Você sabia o resultado da derivada, mas você queria saber que função era, né? Essa que você derivou, tá? Então, mais ou menos assim. Então, essa fórmula que está aqui seria a forma ou equação integral, vamos dizer, equação integral da lei de Coulomb. É dizer que a lei de Coulomb pode ser também colocada dessa forma, ou equivalente isso à lei de Coulomb, só que ela está na forma integral. O campo está dentro de uma integral, tá? Mas você vão ver que em muitas situações em que, por exemplo, no caso em que o campo seja constante sobre uma superfície, essa integral pode ser fácil de resolver, tá? Em muitas situações. Por isso que nos problemas que vamos resolver, né? Vamos tentar procurar superfícies onde o campo seja constante, em muitos casos, que seja constante e que seja fácil determinar sua orientação, sua direção, tá? Tanto do E e tanto da superfície, tá? Então, nós precisamos procurar superfícies, porque você lembra que esse que está aqui, né? Essa superfície é uma superfície qualquer, basta que feche esse conjunto de cargas, tá? É dizer que esse poderia ser essa daqui, poderia ser simplesmente essa superfície. Talvez aqui o campo seja mais fácil de determinar, né? Imaginamos. Então, a ideia aqui, nessa parte, é tentar encontrar uma superfície que facilite resolver essa integral difícil, que aparentemente está difícil, mas se a gente escolher uma superfície adequada, você vai ver que essa integral vai ser bem fácil, tá? Então, esse seria, né, o que a gente vai fazer a continuação, tá? Procurar superfícies que nos ajudem a resolver essa integral e uma vez que a gente resolva, isola o y ou o e e a gente já tem o campo, ok? Então, a lei de Gauss, para que serve? É para determinar o campo, não é para determinar a carga, tá certo? A carga, nesse caso, né, em muitas situações será fácil de determinar, serão dadas. Então, continuando, né? Escrevi aqui a lei de Gauss, tá certo? Já, né, usando, né, a fórmula do fluxo. E é importante, né, mencionar que essa nova constante, né, que aparece, né, aqui nessa lei se denomina permissividade elétrica do vácuo, tá? E em muitas ocasiões a gente vai usar mais essa constante em vez da constante de Coulomb. Na verdade, né, nos próximos capítulos que vem, a gente vai falar muito mais dessa constante, essa nova constante. Substituindo, né, o valor da constante de Coulomb, né, você lembra, né, que E0, né, se relacionava com a constante de Coulomb por essa fórmula. Substituindo o valor que você já conhecia da constante de Coulomb, você pode encontrar esse novo valor da permissividade, tá? Então, lembre-se desse valor. Essa seria a permissividade elétrica do vácuo, tá?
é dizer, quando a gente está trabalhando com uma carga, mas ao redor dela não tem nada, não tem moléculas, não tem nenhum átomo, né, nenhum gás ao redor dela, é simplesmente vácuo, né, no espaço, por exemplo, né. Quando já você está trabalhando, né, no entorno da carga, já aparece algum meio, né, talvez água ou algum gás, então esse valor daqui pode mudar, tá certo? Já não vai ser do vácuo. Isso é importante para os próximos capítulos, porque nos próximos capítulos a gente já vai trabalhar vamos determinar ou colocar a lei de Gauss em um meio, né, onde aparece matéria. Então, vamos aplicar essa lei de Gauss para um caso bem simples, tá? Vamos começar com um caso bem simples. Vamos imaginar que nós temos uma carga pequena, tá certo? Isolada, sozinha, né? Vamos dizer que seja positiva, por enquanto, tá? Então, e queremos calcular o campo em algum ponto. Vamos dizer em esse ponto aqui. Eu quero calcular o campo aqui. Tá certo? Quanto vale o campo? E, claro, né? A lei de Coulomb nos dá esse valor, né? A lei de Coulomb diz que... Lei de Coulomb diz que esse valor, a magnitude desse campo, deveria ser a constante de Coulomb multiplicado pela carga que produz o campo, dividido pela distância ao quadrado, né? Isso que diz a lei de Coulomb. Tá certo? Né? Onde essa distância seria isso daqui, né? Esse seria o R. Então, então a gente quer ver que se justamente usando a lei de Gauss, a gente vai chegar ao mesmo resultado. A gente quer verificar. Será que essa lei, assim apresentada dessa forma, algum momento vai se transformar nisso? Vai funcionar? É um primeiro teste para a lei de Gauss, tá? Então, eu acredito que foi a primeira coisa também que Gauss deve ter pensado. Olha, formulei a lei de Gauss, então agora preciso testar com a lei de Coulomb, né? Porque a lei de Coulomb é uma fórmula já bem, né, testada, funciona perfeitamente. Porém, algumas situações era difícil de calcular, porque envolvia vetores, né? Vocês devem saber. Mas essa lei de Gauss é outra saída. Porém, tem que ser compatível com isso. Ok, eu quero calcular o campo aqui, né, nesse ponto, imagina. Né? Está uma distância R da carga. Então, nós precisamos resolver essa integral aqui para poder responder essa questão. Então, como eu falei para vocês, eu preciso escolher um S que tenha certos requisitos. Tá certo? Um S que tenha os requisitos. Que, em geral, que o campo seja constante, ou pelo menos o E seja constante, a magnitude do campo seja constante, né? Seria o primeiro. Eu preciso, né, procurar uma superfície que onde o campo seja constante. Que mais? Que a direção que o versor do e N da superfície sejam fáceis de determinar. Tá certo? Ou sejam exista, né, alguma forma de determinar isso, tá? Então escrevemos sejam possíveis de determinar. De determinar com facilidade, né? Com certa facilidade. Ok? Então, nessa situação, tá certo? Então, que superfície seria? Que superfície seria que tem que cumpre esses requisitos, tá? A gente pode pensar no seguinte: em que pontos o campo é constante produzido, o campo produzido por essa carga é constante? E aqui a gente pode ver até a lei de Gauss, né? Se
E pode ser constante se a carga for constante, né? E que justamente aqui eu não vou mexer com a carga. Seria mantendo constante R. Seria constante o campo nesse outro ponto onde estaria a mesma distância, R também. E outra distância também aqui. Tá certo? Então nós podemos já desenhar essa superfície. Mais ou menos deve ser o quê? Mais ou menos deve ser isso. Todos esses pontos devem estar à mesma distância da carga. E nesses pontos o campo será constante, né? Aqui é constante. A magnitude, tá? Não estou falando da direção. A magnitude é constante. E que superfície seria isso? Alguém pode mencionar? Que superfície, né, está formada por pontos que estão ou são equidistantes de algum outro ponto fixo desse ponto, né? Que superfície, né, é formado por esses pontos que mantém a mesma distância a um único ponto. Esse seria uma esfera, tá certo? Uma esfera. Lembrando, né, não é um círculo simplesmente. Uma esfera significa, né, que é tridimensional. Ok? Então seria isso. É uma esfera. Então, sobre essa esfera, a magnitude do campo é constante. Se cumpre esse primeiro requisito. Ok. Não está bonito aqui a esfera, né? Não consegui fazer melhor. Tá? Mas vocês podem fazer melhor. Tá? Aí. Ok? Aqui está meio, né? Não está parecendo uma esfera. Parece mais uma batata, né? Tá? Não está tendo cara de ser lisa, né? Tem partes que está... Tá, não tá tão legal. Mas, enfim, o importante é que vocês entendam, né? De que imaginem que isso aqui é uma esfera. Ok, então eu quero... vamos imaginar, nós estamos aqui. O campo aqui é para fora, né? Porque vamos imaginar que a carga aqui é positiva. Então, o campo seria assim. Tá? Então, já vou desenhando isso. O campo aqui para fora. E você também diz, olha, e o campo faz 90 graus com essa superfície, porque radialmente saindo o campo vai formar 90 graus. Tá certo? 90 graus com a superfície. Né? Quando você talvez colocar um plano, né? Na verdade aqui, um plano nesse ponto, esse campo vai fazer 90 graus com esse plano, né? Um plano tangente, né, a essa superfície, se você desenhar, esse campo vai fazer 90 graus. Ok. E o N nesse ponto, para onde aponta? Né? Você lembra que N tem que formar 90 graus com a superfície. Então significa que se o N também tem que formar 90 graus, então o N deveria estar ao longo desse campo. Tá certo? Então vamos desenhar o N dessa forma. O N também deveria estar ao longo desse campo. Então significa que o N e a normal, a superfície e o campo coincidem, né? São paralelos. O unitário desse campo é praticamente igual a N. Tá certo? São paralelos, né? O N, Nzinho paralelo a E. Pronto. Uma vez que você tem isso, o restante já fica fácil. Vocês vão ver, tá? Aqui você lembra, aqui eu vou colocar o E aqui é constante. Isso é importante, a gente já vai usar esse requisito. Então, eu vou tentar calcular primeiro na integral o que está dentro, o E. Tá? O E eu vou determinar, então seria, né? Perdão, o E multiplicado por N, eu vou determinar. Tá certo, como se calcula esse produto escalar? Esse daí seria o módulo do E
O módulo do... Eu poderia melhor escrever assim, para que vocês lembrem, né, e entendam, usando ainda esses símbolos, multiplicado pelo cosseno do ângulo que eles formam, né? Que ângulo forma o E com N? Olha o gráfico, que ângulo forma? Forma ângulo, ou seja, o θ entre eles vai ser 0 graus. Então, seria 0 graus. Ok? Então, continuamos, né? Separamos isso aqui e continuamos. Então, esse produto escalar seria... Como estou chamando o módulo do E? Eu simplesmente vou chamar de E vezes. E quanto seria o módulo do N, que é unitário? Se é unitário, é 1. E cosseno de 0, 1. Então, esse aqui simplesmente se simplificou a E. Tá certo? Então, tudo que está aqui dentro da integral é simplesmente E. Então, reescrevendo a lei de Gauss, né? Então, aqui eu falo, né? Lei de Gauss. Vamos já substituir na lei de Gauss esse resultado. Então, eu tinha a integral, né, sobre a superfície de quem? Desse produto escalar, né? De N com Nzinho, que já descobri aqui, que dá E, simplesmente, diferencial de superfície. Tá vendo? Se simplificou, não aparecem mais nada de vetores. Igual a carga no interior. Tá certo? Esse aqui vocês também podem colocar entre parênteses interior, tá? Para... Isso ajuda também em algumas situações. Essa cara que aparece aqui deve ser somatória de todas as caras que estão dentro dessa superfície S. Aqui a única cara que está dentro é que nós estamos falando. E dividido pelo Y0. Tá certo? Pela permissividade. Tá? Eu acho que é assim, né? Mais curva. Ok. Então, essa integral já aparece bem mais simples. Vai aparecer mais simples ainda se você lembrar que E é constante. Então, uma constante dentro da integral sai. Então, vai ficar o seguinte. Tá certo? Vai ficar E multiplicado simplesmente pela diferencial de superfície, justamente calculado sobre toda a superfície, igual a carga, isso, né? Sobre a constante. Vamos lá. Então, aqui nessa parte, ficou bem simples. Faltaria simplesmente integrar isso. E essa integral, quem seria essa integral? Essa integral justamente está dizendo, olha, diferencial de área ou de superfície integre sobre todo. O que está dizendo é que você some esses pedacinhos, esses diferenciais de superfície sobre todo. O que você vai obter? A área a área da esfera. Esse aqui seria a área da esfera. Área da esfera. Ok? E como seria a área da esfera? Então vamos anotar aqui, né? Área da esfera. Vocês já sabem a área da esfera. Essa esfera tem rádio R, né? Você lembra? R. A área da esfera é 4πr quadrado. Então, esse aqui você já pode substituir por... Então, seria E multiplicado por essa área, né? 4πr quadrado igual a carga dividido por pela permissividade elétrica, né? Ok, o que você quer a partir daqui? Você está vendo que está ficando bem simples. Você quer o campo. O campo. Então, você vai ter que mandar esse no outro lado. Então, vai ficar quanto? Que 4π a permissividade multiplicado por R quadrado. E aí você compara com a lei de Coulomb, né? Espera um pouquinho, né? E verifica. Esse daí é compatível com a lei de Coulomb?
É compatível com isso? A resposta é sim. Por quê? Olha, a carga está aparecendo, é proporcional à carga, o campo, e aparece a distância ao quadrado do denominador. E essa parte, 4πy0, que é justamente tem a ver com a constante de Coulomb. Tá certo? É dizer o seguinte: se você colocar a constante de Coulomb em função da permissividade, você vai encontrar também essa fórmula, né? A partir daqui, tá vendo? Ambos são equivalentes. Significa então que esse coeficiente, né, que aqui tem 1, se você juntar essa parte, tá certo? Justamente vai aparecer a constante de Coulomb. E vai aparecer essa forma. Ok, pessoal? Então a lei de Gauss, no fundo, é a mesma coisa que a lei de Coulomb, mas apresentada em forma integral. Ok, pessoal? Isso aqui era somente o primeiro teste, tá? Há bem coisas mais interessantes na aplicação da lei de Gauss. A gente vai resolver problemas que a gente não poderia resolver com facilidade com a lei de Coulomb, mas com a lei de Gauss se transforma em um problema simples, tá? Então, a lei de Gauss, na verdade, é uma ferramenta poderosa, né? Quando é colocada nessa forma, né, de forma integral, tem uma cara assustadora, né? Mas, no fundo, se a gente escolher uma superfície adequada, que justamente vamos chamar de gaussiana, tá? Essa superfície adequada se denomina gaussiana. Nesse caso, a gaussiana seria essa esfera. Então, se a gente trabalhar com superfície adequada, então essa integral se transforma em uma integral simples, como aconteceu aqui, tá? Ou até o E sai fora e simplesmente ficou a integral de superfície, que seria a superfície própria. Ok? Então tem como simplificar isso, tá? Era isso, né? O que queria apresentar hoje, né? Pessoal, quero aproveitar para deixar esse conjunto de exercícios, tá? Na verdade, 2 exercícios. Então diz, determinar o campo elétrico nos seguintes casos, em A e B. De que trata o A? O A seria, né, uma linha infinita, muito grande. Tá certo? Não tem fim, nem lado esquerdo, nem lado direito. Está carregada. Tá? Esse aqui seria a densidade de carga. Tá certo? Esse aqui, né? Densidade, nesse caso, seria densidade linear, né? Densidade de carga. Tá? Então, isso já nos falamos, né? E vocês precisam determinar o campo elétrico em algum ponto fora da linha. Talvez a uma certa distância, vamos chamar R da linha, ok? E então determinar o campo aqui. Então não deve estar sobre a linha, porque se está na linha não vai dar para resolver. Seria isso, né? O caso A, ok? Procurem qual seria a superfície gaussiana aqui. É dizer, superfície gaussiana seria aquela superfície que simplifique, né, a integral que aparece na lei de Gauss, né? Ok? Que simplifique essa integral. Tá certo? Procurem essa superfície que simplifique essa parte para poder resolver, tá? Então, procurem também as informações nos livros. Nos livros, com certeza, tem problema resolvido sobre esse assunto, tá? E o B, que seria o B? O B seria já um plano infinito, também carregado, né? Onde o sigma, nesse caso, representa a densidade superficial, né? De carga, densidade de carga também. Seria esse daqui,
está onde seria o campo. Em algum ponto, tá certo? Também fora do plano, né? O plano está aqui, há um ponto sobre o plano, e o campo que você quer calcular seria fora desse plano. Tá certo? Então, a uma certa distância, pode ser D, tá? O R também, né? Você que sabe, né? Pode ser R ou L, né? Você que decide. Mas a uma distância L do plano. Ok? Esse seria, né, os exercícios. Em ambos casos, você vai precisar usar a lei de Gauss. Tá? Porque usando a lei de Coulomb, você não vai poder, ou vai ser bem difícil resolver essas perguntas, tá? Esses exercícios, tá? Isso seria os exercícios dessa parte. Tentem resolver para a próxima aula, tá? Dica: procurem nos livros. Esses exercícios são bem clássicos, são bem conhecidos. Então, vocês sempre vão poder achar informações sobre esses casos. Ok, pessoal.